1º de janeiro de 2024. Eu quero cumprimentar o ouvinte, a gloriosa paz de Jesus, dizer que eu estava meditando sobre uma circunstância de que no período apostólico, para uma mensagem chegar a um ouvinte, era preciso caminhadas longas, viagens extremas, em desertos, em mares revoltos. Mas no dia atual, a mensagem ela chega em segundos através deste meio que é a internet. E apesar disto, eu me sinto faltoso. E por isso e por essa razão, eu me sinto na obrigação de transmitir esta mensagem a você. E baseado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, o versículo 67 e o versículo 68, no que diz a seguinte mensagem. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro é aquele que toma a decisão de tomar a frente e responder ao Senhor sobre o questionamento que era feito. E Jesus não fez um questionamento simplesmente por fazer, mas mediante a circunstância em que estava vendo e acontecendo. Pois Jesus havia pregado um sermão dizendo aos ouvintes que era o pão vivo que desceu do céu e que o pão era a carne e que ele daria a vida pelo mundo. Os seus ouvintes acharam duro e difícil essa mensagem e se retiraram, não creram. A Bíblia narra que alguns dos discípulos também razoavam entre si e diziam assim: é duro esse discurso, esse negócio não dá certo, esse negócio é muito pesado. Mas Jesus, vendo e conhecendo os corações dos discípulos, os impele e questiona. Se vocês acham difícil isto, se vocês acham pesado isto, vocês imaginem verem o Filho do Homem subir para de onde veio, subir ao céu, retornar aos céus. E questionado sobre isto, e falando sobre isto, Jesus os questiona. E vocês? Quereis também voltar atrás? No qual Pedro responde, dá essa resposta: não, nós não queremos. Para onde iremos nós? Se tu tens a palavra de vida eterna, ou para quem iremos nós? O apóstolo Paulo, ao ser questionado mediante o rei Agripa, quando das acusações em sua prisão, em um questionamento feito pelo rei Agripa, porque dentre as instâncias, o rei Agripa era uma das instâncias, e sendo levado lá, Paulo se defende e transmite a mensagem do Evangelho. E o rei Agripa questiona a Paulo: porventura, queres me convencer a ser um cristão? O apóstolo Paulo claramente responde: sim, e não somente a ti, mas a todos que me ouvem. Vocês me questionariam: queres tu me convencer? Não, eu quero transmitir a mensagem do Evangelho. Quero falar sobre a verdade que é dura, a verdade do Mestre Jesus, que é o único caminho para a minha redenção e para a tua redenção, para a minha salvação e para a tua salvação.
Esta é uma mensagem do Evangelho. E a mensagem mais dura é exatamente esta: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque o evangelho de facilidade, o evangelho de libertinagem e não de liberdade, porque nós somos chamados para fora, nós somos chamados para um evangelho de transformação, um evangelho de mudança, uma vida de renovo, uma vida de novidade, uma vida onde a mudança acontece de dentro para fora, onde os questionamentos da vida elas são respondidas mediante o sacrifício feito na cruz do Calvário, porque aquilo que eu devo, aquilo que tu deves, foi pago mediante a um sacrifício único, vivo, por meio de Cristo Jesus, o qual se deu pelo meu e pelo teu pecado na cruz do Calvário. E era sobre isto que Jesus estava falando quando os discípulos acham isso duro, acham isso pesado, acham isso difícil, porque os discípulos não pensavam desta maneira. Mas Jesus os chamou para viver esta maneira. E falando em apóstolo Paulo, este é um dos tais pelo qual perseguiu os cristãos, justamente pelo fato de eles viverem em novidade de vida. Justamente em que eles, segundo o apóstolo Paulo, eram combatentes daquilo que ele havia aprendido no judaísmo. E Paulo era um perseguidor dos cristãos e automaticamente de Cristo. Quando Cristo tem um encontro com Paulo e diz para Paulo que ele sim foi chamado para transmitir agora um evangelho de mudança, um evangelho de transformação, um evangelho de vida, uma novidade para Paulo, porque Paulo ele era um homem obediente a todas as normas, a todas as leis que o judaísmo pregava. E tão somente por conta disto, ele era obediente, tão obediente ao evangelho, ao judaísmo, de modo de que perseguiu o evangelho, porque contrariava algumas das tradições dele. Mas quando Paulo tem um encontro com Cristo, quando Paulo percebe ou entende de que aquilo que ele estava perseguindo era justamente aquilo do qual ele deveria viver, Paulo considera agora as suas instruções, os seus conhecimentos como algo inválido, porque agora a validade daquilo que ele pregava tem agora o crivo de um sacrifício, de uma mudança de vida, de uma regeneração, de uma transformação. Não de viver uma religiosidade como Paulo vivia. Paulo era afinco defensor e seguidor da lei. Portanto, Paulo vê o evangelho como algo transformador, como algo de renovo, como algo de mudança. E é isto que Jesus pregou, algo de mudança. A lei era algo que estava escrito, mas o evangelho é algo de mudança, de renovo para a minha e para a tua vida. E obedecendo e seguindo este rigor da lei, Paulo não tinha nada que pudesse defender diante do Senhor. Mas quando ele entende a circunstância de que o evangelho
é algo de mudança, Paulo prefere mudar. Paulo prefere agora, mesmo perseguido, mesmo com circunstância de ser morto por causa de uma verdade, agora Paulo entende que ele deve anunciar aquilo que ele perseguia, anunciar o evangelho. Porque é algo novo, é algo de transformação. Então, Paulo, assim como o apóstolo Pedro, que mediante a circunstância, mediante questionamento de Jesus, dá-lhes a mesma resposta. Para onde iremos nós? Se tu tens a palavra de vida eterna, se tu tens a resposta para aquilo que o homem questiona, para aquilo que o homem quer. Porque de uma vez por todas, o sacrifício que é feito por Jesus é feito para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos quanto nesta mensagem crê. E esta mensagem não é uma mensagem de viver na religiosidade. É uma mensagem de viver a verdade, de viver a vida do Cristo, de viver aquilo que o Cristo viveu, aquilo que o Cristo chamou. Porque Jesus nos chamou para viver em novidade de vida. E eu aproveito a oportunidade de que este dia, sendo o primeiro dia do ano de 2024, eu lhe convido para viver uma novidade de vida, para viver um ano novo, para viver o nascimento de uma nova criatura através do Evangelho de Jesus Cristo. Porque é este o intuito do Evangelho, de transformação, de renovo, de novidade de vida. Isto sim é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu te convido a você, mesmo que você não queira aceitar aquilo que eu estou falando, mas eu te convido a verificar as Escrituras, para que você entenda de que aquilo que nós falamos sobre uma verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra vez, em outra feita, Jesus sendo questionado, o Jesus estando em uma festa, e após a festa, Jesus se levanta e diz a seguinte mensagem: quem quer vir a mim, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a razão de estarmos aqui, é a razão de vencermos o medo, a vergonha, de vencermos, às vezes, o cansaço, para lutarmos por dias melhores, por vidas melhores, em um mundo difícil, em um mundo de contradições, navegando contra os ventos e contra a maré deste mundo, falando sobre a verdade do Cristo vivo, do Redentor, que se deu por mim e por ti. Muito obrigado por me ouvir.
Eu quero engrandecer o nome do Senhor, dizer que Jesus é o Cristo vivo e Ele quer viver na sua vida. Deus te abençoe. Deus lhe conceda graça, entendimento para que vivas em justiça, no nome de Jesus.